E para Jesus, uma linda e forte salva de palma. Boa noite. Quem está feliz com Jesus aqui? Ele é bom ou não é, povo de Deus? Estão preparados para a grande manifestação divina? Estão prontos para respostas de Deus? De verdade? E se eu falar que a resposta de Deus são vocês? Vocês estão prontos para isso? Porque normalmente a gente espera a resposta, eu estou orando para que alguma pessoa isso e uma outra pessoa aquilo, que o familiar A, que o familiar o familiar B mude, mas na verdade, tudo isso virá como resposta, quando você entender que você é a primeira delas. Vocês estão prontos para entender isso mesmo? Vocês jantaram, gente? Vocês jantaram? Não, por isso vocês estão quietinhos, vocês não podem gastar energia, mas vocês são. Grandes respostas. Você sabe que toda resposta ela sai da boca de alguém, não é? Sabe ou não? Não nasce do nada, né, gente? Quando você vai fazer uma pergunta para alguém, fala, e aí, como que está o seu dia? Aí você recebe a resposta de outra pessoa que fala, está tudo bem. E nós somos respostas de quem? De quem? Você crê nisso ou não? Se não crê, vai começar a crer hoje. Porque eu não vou ficar na teoria, não. Eu vou para a palavra. E com certeza coisas boas vão começar a acontecer para você. Sempre quanto você entende, não é só uma autovalorização, não. É conhecer o verdadeiro plano de Deus através de cada um de vocês. E saber quem realmente você é e a maneira como você deve se portar vai abrir portas grandiosas. E é importante, porque quando somos direcionados por Deus, com certeza somos bênção dele para alguma pessoa, alguma família como a nossa. Né? Somos respostas. Para isso, vou convidar vocês que nós vamos entrar aqui na mensagem principal. Lá no livro de Apocalipse 19. Vocês são respostas. E toda resposta, ela é conduzida a alguma pessoa ou alguém, através de palavras. Por isso que eu consigo afirmar nisso. Agora, aqueles que estão em casa, estamos no culto aqui em Ribeirão Preto, das 19h30, no dia 1º de março de 2023. E já começou o dia sendo especial. O dia já começou sendo maravilhoso. E hoje, né, nesse culto, vai ser também muito grandioso. Cabe a nós olharmos e entendermos tudo que é necessário. Então, no livro de Apocalipse, pessoal, capítulo 19, no verso 9, ou versículo, tanto faz, né? Como cada um prefere. Uma das revelações ao apóstolo João, nos últimos momentos, né, das revelações do livro escatológico, que é o livro de Apocalipse, que fala dos fins dos tempos. Mas saber quem você é vai ajudar muito mais você conseguir saber o que você deve fazer. Muitas vezes a gente quer que as pessoas mudem, e olha, por experiência pessoal, ninguém muda porque eu quero. Elas mudam pelo que eu acredito. Você não vai conseguir levar ninguém para a igreja. O Espírito Santo vai. Se dependesse de mim, isso aqui já estava lotado. Vai chegar esse dia, rapidinho. Porém, quem vai fazer isto é Deus através de mim, não sou eu sozinho. Quem vai fazer isso é Deus através de você, não é você sozinho. Só que para isso dar certo, eu tenho que saber o que Ele quer que eu faça. Amém, gente? E olha que bonito o Apocalipse 19... do versículo 9, porque é uma revelação assim bem, considero, profunda, e eu vou ter que falar em 2 a 3 para ficar mais fácil para vocês, traduções bíblicas. Eu vou começar na corrigida, que é a tradicional, que fica mais fácil para a gente. Olha, e disse-me, escreve. Já começa por aí, né? Bem-aventurados aqueles que são o quê? Chamados a ceia das bodas do Cordeiro. O Cordeiro na sua Bíblia, quem está com ela aí acompanhando, você vai ver que aqui está tudo em caixa alta, então não dá para perceber. Mas aqui o C está em letra maiúscula, então estamos falando de alguém superior, estamos falando de Jesus. Então, bem-aventurados os que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro. Ponto.
Aí passa um pouquinho aí, diz assim no versículo: e disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Agora, pessoal, se eu chegasse nesse versículo e só falasse dessa forma para você, você não ia entender nada. Você ia entender essa parte, alguma coisinha assim por cima, tal, mas ia ficar um pouco limitado. Mas se eu falar que nesse versículo está literalmente vocês pela expressão do próprio Deus, você conseguiria pegar esse versículo e entender dessa forma? Se fosse só deixar assim, acredito que não. Por isso que é bom a gente sempre buscar um pouquinho mais de outras traduções que ajudam às vezes a abrir nosso entendimento. Na King James atualizada, vai falar dessa forma. Vou pedir para a minha equipe colocar ali, King James atualizada, KJA. É só colocar aí para mim, depois procurar também, depois da King James, a nova tradução da linguagem de hoje. Na King James atualizada diz assim, é o mesmo versículo, tá? Só para vocês entenderem um pouco mais. Então, o anjo me ordenou, escreve bem-aventurados os que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro. E disse mais, estas são as exatas palavras de Deus. Aqui já começou a clarear, mas agora na linguagem de hoje fica muito explícito, aí você entende mais do que eu quero dizer. Então um anjo me disse, escreva isto, felizes os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. E o anjo disse ainda, é uma continuação, são essas as verdadeiras palavras de Deus. Vocês lembram como que Jesus é lembrado na Bíblia, principalmente na Nova Aliança, desde João capítulo 1 até o próprio livro de Apocalipse 19? Jesus ele é lembrado, ele é conhecido não só como o Filho de Deus, que também é, claro, mas não só como Deus, mas ele também é conhecido, principalmente na sua volta e da sua estadia, da sua presença conosco, na verdade, como a própria palavra. No versículo 13 diz assim, 13, na frente do versículo 9, na corrigida mesmo aí. Como que Jesus ele é conhecido, como que ele é falado, como ele é visto, como ele é estudado e assim por diante na Nova Aliança. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama, aí já tem aqui a letra maiúscula na palavra de Deus. Então, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. O que isso significa? Muito. Você foi salvo por quem? Pelo pastor Vitor, foi isso? Misericórdia. Foi salvo pelo seu pai, pela sua mãe? Ninguém foi salvo por ninguém, a não ser por Jesus. Quem não é salvo, gente, já falo de antemão, é muito importante. Aceita Cristo e seja. Reconhece o Senhor, o seu senhorio, porque não é só fazer parte de uma igreja que te garante nada, faz parte da vida, mas não garante nada. Aceite Ele de todo o seu coração, de todo o seu espírito, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Aceita, arrepende-se de tudo que seja errado, do mínimo ao muito errou, se acerta com quem você errou, seja uma bênção para as pessoas que estão à sua volta, porque eu acredito que muito mais do que não errar também, que vale muito não errar, mas quando você errar é reconhecer que errou e melhorar. Porque na verdade perfeito ninguém é, só estamos aprendendo a andar com Jesus e aprendermos a sermos completos nele. Então tudo isso é importante, mas no momento que você entende quem é Cristo, você o reconhece, o aceita e se arrepende, o que ele faz? Ele salva. Ainda que alguém tenha falado para você, ó irmão, se converte a Jesus e aceite Ele, alguém teve que para fazer isso ter falado primeiro o quê? A palavra de quem? Dá para entender que não dá para salvar sem falar da palavra, porque a palavra de Deus que gera o que no nosso coração mesmo? Fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então tudo veio por intermédio de Cristo, que o mesmo que foi usado. Cristo saiu da boca de Deus e construiu o mundo. Todo mundo lembra disso? E viu que tinha trevas nas faces da terra, e densas eram as trevas. E o próprio Deus disse, então, disse Deus, diz assim as Escrituras, em Gênesis capítulo 1, versículo 3, haja luz e houve. Deus construiu, deu luz, construiu o mundo pela sua palavra. A palavra de Deus é poderosa, não é? E Jesus era o verbo. Jesus era a palavra que se fez carne, mas agora no livro de Apocalipse diz que a palavra, o nome pelo qual se chama, é assim que ele diz, é a palavra de Deus. Aí o versículo 9 diz, um pouquinho antes desse capítulo, do versículo 13 que a gente acabou de ler,
que nós vamos ser chamados para as bodas do Cordeiro, daquele que um dia se fez como sacrifício para nós. E o nome pelo qual o Senhor também está falando que nós somos, porque do jeito que está bem escrito ali no versículo 9, estas são as verdadeiras palavras, está no plural, é mais do que um, de quem? De Deus. Vocês estão entendendo quem vocês são? Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra, artigo definido. E nós somos o quê? As palavras. Quando você fala de Jesus, você está falando inspirado por Deus. Jesus, ele entra nas pessoas e transforma a vida se aquela pessoa aceitar. Mas você reconhece que se você não falar, ninguém vai saber. Se você não viver, ninguém vai entender. Assim como Cristo veio salvar o mundo, ele é a palavra que salva. Por nosso intermédio, em nossas palavras, as pessoas o reconhecerão. Nós somos então a palavra, ou as palavras, daquele que é a palavra de Deus. Deus usou o Filho para construir o mundo. Agora Deus quer usar você para construir o Filho na vida das pessoas. Pessoal, você é importante para o projeto de Deus nessa terra. Você é importante para o projeto de salvar o seu familiar. Por isso que o bom trato, uma boa educação vai fazer toda a diferença quando você sabe o que está fazendo e quando você sabe o que está falando. Às vezes a pessoa ela fala, olha, eu sou uma pessoa de muito sucesso, mas ela não sabe nem se expressar. Um sucesso que é pela metade, ela pode ter dinheiro na conta, mas ela não tem uma boa palavra que conquista. É muito mais do que isso, pessoal. Vamos ganhar a nossa família para Jesus? Não vamos. Mas para isso a gente tem que entender que não é só falar, é entender que vocês e eu, nós somos a palavra de Jesus quando nós queremos ser usados por Ele. Não é exagero falar isso, o Apocalipse está bem claro ali. É só você pegar os 3, peguei até 3 traduções para não haver engano. Todos que farão parte das bodas, estas, escreve ainda aí, o anjo disse para João, estas que farão parte da boda, essas são as palavras de Deus. Nós somos povo de Deus. Literalmente a inspiração do próprio Deus às pessoas. E olha como que funciona. Porque quando você é inspirado por Deus para falar, você fala exatamente o que tem que acontecer, você fala o que precisa para as pessoas que precisam, como vocês estão ouvindo agora, a ponto de conquistar, tocando no espírito das pessoas, dirigido por Deus. Não é exagero. Você entender quem você é nessa terra. E isso precisa ser reconhecido. O apóstolo Paulo entendeu o que eu estou falando, e ele escreveu na 2ª carta aos Coríntios, convido vocês a ir lá. E quando a gente entende nas escrituras o que está escrito, e entendemos que nós estamos fazendo parte disso, nós temos a condição de fazer com que quem está à nossa volta também entenda. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, vamos entender um pouquinho mais, estender um pouquinho isso aqui? Capítulo 3. Olha só que as escrituras sagradas do nosso Deus falam a nosso respeito. Vocês estão entendendo quem vocês são? Eu não estou perguntando se você acredita ou não, estou falando acredita a partir de agora. Até o momento de agora, se alguém ficar com aquele meio receoso, sabe aquele negocinho que às vezes a pessoa tem? Não deixe isso acontecer na sua vida, você é especial demais para deixar isso acontecer. Começa a entender quão grande são as coisas que Deus preparou para vocês. Sabe por quê, né, pessoal? Porque tudo para acontecer na nossa vida vai ter que precisar de uma coisa: acreditar. Não adianta ficar aqui pregando, virando cambalhota se você não crer. Acredita. Não é do seu jeito, não é no meu, é melhor, é do jeito de Deus que tudo vai dar certo. E Ele quer usar vocês. Somos as palavras dele sendo expressadas 24 horas, as vidas das pessoas. Não é só pelo que a gente fala verbalmente, porque senão o mundo nunca falaria de Jesus, né? Mas é pelo que a gente vive. E às vezes o que nos impressiona são coisas que o mundo está desacostumado a ver, que deveria ser muito normal. Um pedido de desculpa, um pedido de perdão, às vezes faz bem para alguém, não faz? São coisinhas às vezes pequenininhas que a gente está esperando das pessoas. E se nós formos essas pessoas, vai dar certo. Vamos conquistar, vamos conseguir, porque o mundo fica impactado quando isso acontece. Olha o capítulo 3 então de 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós? Ou de recomendação
de vós. Todo mundo considera que carta se escreve com palavras? Não é verdade? Ou vocês conhecem aquela piadinha que conta os dois irmãos, né? Os dois irmãos surdos, se eu não me engano agora, ou mudo, que estavam brigados, que estavam presos na prisão. Já ouviram falar disso aí? Eu não recordo se é surdo ou mudo e surdo ou os dois. Normalmente todo mundo que é surdo é meio mudo, quase, né? Que um estava brigado com o outro. E aí eles ficavam mandando carta um para o outro e tudo mais, aquela coisa toda. Eles eram surdos e mudos, mas sabiam ler. Ou sei lá se era surdo e mudo. Eu só sei que mandaram uma carta para o outro e um ficava falando. Aí chegaram uma carta para o outro e falou assim: seu irmão mandou uma carta, mas eu não entendi porque está em branco. Não era mudo não que ele respondeu. Falou: por que o seu irmão mandou uma carta em branco para você? É que a gente está brigado, ele não está falando comigo. Já viram falar isso aí? Né? Alguém precisa de letras para escrever, né? Uma palavra para escrever uma carta. E a Bíblia fala que nós somos a carta de Cristo. E a carta precisa ser escrita por palavras. E quando as pessoas nos leem, o que elas nos leem? Que palavras nós estamos transmitindo? Qual é a maneira que nós estamos repassando? Queremos tanto que a nossa família esteja buscando a Deus, não é verdade? Queremos tanto que o marido mude, ou a esposa mude, o filho, a filha, e assim vai, pessoal. Independente do grau de parentesco. O mundo a gente quer que mude. Mas quando eles nos leem, quais são as palavras que eles ouvem? Precisamos saber disso. Versículo seguinte: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Não tem um que não lê, né? Não é assim que funciona? Você já trabalhou com mais de um cristão? Ou já teve um convívio, além da igreja, óbvio, mais de um cristão no seu trabalho, por exemplo? Alguém já teve essa experiência? De você estar trabalhando e você não era o único cristão, tinha mais uns 2 ou 3 no seu ambiente de trabalho? Normal ter isso aí, não é? Normalmente, quando eu trabalhava antes de ser pastor, antes de me dedicar à obra, eu lembro que eu tinha no meu setor alguns evangélicos, diferentes igrejas. Mas cada um tinha um jeito. Cada um transmitia Cristo de um jeito. E tinha um que pisou na bola, transmitiu Jesus de um jeito bem defasado. Fez umas coisas que não podia. Mas independente qual igreja cada um frequentava, quem era cada um, sem julgo. Era só observar: vocês, como eu, como nós, somos lidos. Assim como eu li aqueles homens, eu era lido por eles. Pessoal, nós somos assim. Nós somos as palavras de Deus. Jesus é a palavra única que salva ele. Mas que se nós entendermos quem nós somos somos uma resposta completa para muitas pessoas por aí. Que quando Deus, o Senhor, quer nos usar, elas não vão só ficar perguntando se nós gostamos disso, daquilo, se pode ou não pode. Você que é crente, você vai na igreja, pode beber na sua igreja? Não, que você está preocupado se pode ou não pode. Seja de Deus e ponto final. Você não precisa perguntar para quem está ligado com Deus o que é errado ou certo, porque quem está ligado com Deus vai viver o certo. É só observar. Eu não preciso do álcool para me alegrar. Você precisa? Eu não preciso de uma outra mulher para me trazer um pouco de prazer. Tem a minha. Vocês precisam de uma outra? Um outro? Porque se você precisar, é isso que vão ler de você. Pode, irmão? Não sabia que sua igreja liberava beber? Não sabia que sua igreja liberava falar uns palavrão? O que importa é o coração. Então seu coração tá podre, porque para falar palavra tão pesada dessa tem que estar mal pra caramba. É ou não é? Pelo menos quando eu vou qualquer local que tem esgoto, o cheiro é ruim, pessoal. E é podre. E tudo que sai de ruim, sai do coração. E aí, pode ou não pode? E eu não estou lendo alguém como alguém que realmente deveria dessa forma. Dá para entender o confronto que tem por você escolher ser de Jesus? Ele é a palavra, ele está dentro de você. Então quando você fala, o que você fala? O que eu falo? O que nós falamos? Deveríamos falar as palavras, porque nós somos ela. Jesus, pessoal, ele foi tão maravilhoso. Ele não foi, ele é. Todo mundo considera que Jesus é maravilhoso? Se preocupa não. O Espírito Santo vai me usar para moldar um por um aqui nessa igreja. E você pode ter certeza que ele vai moldar. Vocês vão aguentar, porque vale a pena. Vocês vão ser uma bênção para esse mundão, gente. Que o mundo está precisando é de sal que salga. Não é aquele sal sem graça que é pisado pelos homens, não. É aquele que dá sabor. Sabe aquele que muda a vida de uma pessoa e fala assim: eu quero ser como você. Não porque você é melhor, mas porque você tem um Deus que eu sei que é vivo. Não é aquele Deus que está preso numa cruz morto, não. Nosso Deus vive. Ele está aqui e agora. Ele está trabalhando enquanto eu estou pregando. E isso não tem um preço. É tão maravilhoso. De você ver aqueles, às vezes, marmanjão grandão,
Nem todos que são gananciosos, eles estão raquíticos também. Mas que se diz, não estou nem aí para o que você fala. E eu não estou nem aí para o que você pensa, porque enquanto eu falo, Deus te muda. Esse Deus é vivo. E Ele está aqui com vocês. Somos respostas, pessoal. Somos respostas, vocês são respostas. E todas as respostas, elas vêm conforme as palavras que a gente fala. É assim que funciona, não é? É assim que a gente muda. Pais, vou pedir um auxílio para vocês. Isso aí eu não posso porque eu não estou na sua casa. Não é o que eu queira, não. Observe se o seu filho fica muito tempo dentro de um quarto. Não é que ele é uma pessoa isolada. Às vezes ele está fazendo coisa errada. Eu não estou falando de pecado, mas eu estou falando de cortar pulso. Às vezes ele está pensando em fazer uma besteira porque ele se sente muito mal. Não é que ele é a fase, pastor, a adolescência é assim mesmo. A gente fica pensando nisso, pessoal. É igual a pessoa que está sempre engordando e fala assim que é algum tipo de... eu não tô gordo, eu tô inchado. Sabe aquela coisa toda? Não, se você está comendo muito, você está... Então, se você vê que a pessoa está muito isolada, vai atrás, mas não vai atrás com chicote, vai atrás e busca saber. A primeira coisa que você deve fazer é uma primeira coisa, sinceramente, com todo carinho, não estou querendo ensinar, pessoal, pescador pescar ou pastor a fazer culto, para não falar padre fazer missa, né? Eu estou simplesmente falando, dá essa atenção, porque você é uma resposta de Deus para o seu filho. Entra lá e sabe o que você faz? Abraça ele. Filho, está tudo bem? Ainda que ele ache estranho se você não tem o costume de fazer isso, porque às vezes acontece, né, gente? O pai que nunca faz, quando o pai faz alguma coisa, fala assim, meu pai não está bem não, bebeu pai. Você não me fala que me ama? Nunca. Então vai lá e fala que ama. Começa a falar, não, bebi sim, o Espírito Santo, estou embriagado de Deus. Muda essa pessoa, você vai ver, começa a se aproximar. Estou falando aqui por algum motivo, talvez seja para alguém que está assistindo, talvez não seja para ninguém, mas sempre ajuda alguém, né? Às vezes ele está muito isolado, é um sintoma depressivo, talvez está ali, está vendo muita briga em casa, ou tem um trauma, não sei, vai lá e cuida dele, porque ele precisa de você. Precisa de um pai, não um pai ausente, mas um pai presente, né? Então todo esse cuidado é importante. Uma mãe, tá? Fala de uma forma genérica, mas tudo isso, por quê? Porque nós somos respostas. Então se nós somos respostas, eu posso responder. Eu posso mostrar, nós somos pelo livro de Apocalipse, pela revelação a João, é pouca interpretação ali. Precisamos ter mais, mas uma coisa que eu sei, é que aqueles mesmos que foram chamados às bodas, esses também pediu para se escrever um pouco mais, são as verdadeiras palavras de Deus. Porque se você for chamado para as bodas, que é o casamento, a parábola das 10 virgens, se você é aquele prudente, somos aqueles prudentes, estamos com azeite cheio, quando o noivo chegar, abrirá a porta, entraremos, cearemos com ele. E assim que funciona. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. E aquele que quiser, eu serei com ele, ele comigo. Então nós somos as palavras de Deus, esse que Deus escolheu. Então nós somos respostas. E isso nos faz ser quem realmente Deus quer que a gente seja. Pessoal, eu tenho certeza que Deus está fazendo uma grande obra nessa igreja. Em muito pouco tempo. Eu nunca senti o que eu estou sentindo. Pode parecer de prática falar isso porque, pastor está querendo me agradar. Pessoal, é verdade. Eu não sei se um dia eu vou chegar e falar, olha, aqui também, mas até hoje, Deus escolheu um povo muito querido nessa cidade. E vocês não podem se desmerecer nem colocar vocês para baixo. Deixa Deus fazer através de vocês sobra. Nós vamos fazer a coisa acontecer. Deus vai fazer coisa grande aqui. Quem crê nisso em nome de Jesus? E não é só aqui não, gente. Eu não estou limitando aqui não. É através daqui para todos. Eu não sei como que vai acontecer. Eu só acredito. Vamos deixar ser essa resposta para essa nação? Vamos deixar Deus usar a gente? Eu não estou perguntando aqui, pessoal, se alguém está aqui, você fala isso e aquilo, ainda que eu tenha, às vezes, pego um pouco pesado. Eu sei que eu pego pesado. Mas é para o bom sentido, para chamar a atenção, mas é porque Deus quer, o Senhor quer nos usar. Então, se Ele está chamando e está colocando isso na gente, porque Ele acredita na gente, de alguma forma a gente agradou a Ele, Ele está chamando a gente para cear com Ele. Pô, coisa boa, né? Só que Ele também está falando, olha, as pessoas vão te ler aí fora. Mas não é para você se sentir cobrado, não é para você se sentir pressionado. Eles vão te ler. Não, eles vão fazer isso do mesmo jeito. Só que vocês têm potencial para mostrar Jesus como talvez muitas pessoas não estão conseguindo. Então a gente consegue. Vocês conseguem. Nós vamos fazer coisas que nunca ninguém conseguiu, porque a gente vai crer como nunca ninguém creu. Não é porque a gente é melhor, não é isso. Todo mundo tem a chance, tem ou não tem? Mas vamos aproveitar que a gente está ouvindo uma coisa dessa. Irmão, que amanhã seja um dia melhor do que hoje, não pelo fato da gente somente acreditar e no final do dia, ou durante o dia, ou na manhã, a gente falar, Deus, hoje o dia vai ser muito bom. Não só pelo fato disso, mas por uma certeza que você é resposta para muitas pessoas que estão precisando.
E que Deus use cada um. E vamos ganhar essas pessoas. Eu não sei nem quem são. Alguns são familiares, alguns são amigos, alguns a gente nem conhece ainda. Mas que Deus vai dar na nossa mão, vai, que a gente vai pegar essa bênção, a gente vai. Logo, logo nós vamos ver tudo acontecer e as vidas sendo mudadas. Mas vamos entender o quanto que isso pode ser importante para nós que estamos aqui agora entendendo isso. Vós sois a nossa carta, versículo 2 de 2 Coríntios 3. Escrita em nossos corações. Sabe o que você faz quando você é usado por Deus? Você escreve no coração das pessoas. Porque vocês são as palavras de Deus. Jesus é a palavra. Volta a dizer, hein, pessoal? Pelo amor de Deus, ninguém é maior que ele não, hein? Ele é quem salva. Mas ele quer nos usar para salvar também. Então eu vou falar. E eu não vou ficar falando tagarelando, não. Eu estou com o microfone. Para quem está com o microfone, não é fácil. Mas eu vou viver. Do jeitinho que você é. Não muda não. Deixa Deus te mudar. Se for para ser melhor. Sempre fiz essa oração, gente. Não que você não possa, se você entender que deve melhorar, você melhorar. Mas entenda, é Deus quem quer fazer isso. Então Deus me molda conforme a tua vontade. Se o Senhor quer que eu seja mais calmo, então me faz mais calmo. Se o Senhor quer que eu seja um pouco mais atirado, mais ousado, então que assim seja. Só me usa como o Senhor quer. Porque tem vários tipos de letras, não tem? Assim quando você escreve? Alguém já fez aquela... Eu cheguei a fazer um tempo, bem quando era criancinha, aquele negócio de... Me perdoe falar negócio, se tiver algum professor de português aí, que eu sou, sabe? Aquela aula de arrumar, deixa a letra bonita lá. Tá bom, não precisa humilhar, né, gente? Meu pai do céu, todo mundo falou. Esse caderno de ortografia. Alguém já achou? Caligrafia. Me perdoe, eu vou pular, minha área é mais exatas. Já fizeram ou não? Quem que já fez isso aí? Eu também, não se envergonhe em falar não, viu? Minha letra não era um garrancho, mas não era aquela coisa. Não é uma coisa ainda até hoje. Mas a gente faz aquilo para quê? Para melhorar, a gente não nasce perfeito, gente. Quando você se converteu ao evangelho, você não ficou me parecendo a galinha dos olhos de ovo. Dos ovos de ouro. Estou trocando tudo, né? Dos ovos. Não, todos nós temos que nos aperfeiçoar. Se a gente melhora uma escrita humana, natural, quanto mais espiritual, gente. Vai por caderno de caligrafia espiritual chamado Bíblia e se aperfeiçoa. Deus vai te usar mais ainda. E não é que aquele negócio de radicalismo, não, que a letra mata. É pelo Espírito. O Espírito faz com que as pessoas sintam a presença de Deus. Faz com que as pessoas chorem. Mas não por ser emotivas, porque sabe que é Deus que está tocando. É tão lindo, não é, gente? Nós podemos fazer melhor ou não podemos? Não só podemos, como vamos. Nós somos as palavras que saem da boca de Jesus, assim como Jesus saiu da boca de Deus. Deus usou o Filho e o Filho quer usar a gente. Eu falei para eles, eis-me aqui, vocês falam aí ou não? Você quer que Jesus use vocês? Porque Ele vai usar. Vós sois a nossa carta. A nossa carta de recomendação. Quando você for passar, andar onde você for, as pessoas vão olhar para você e vão querer conhecer o seu Deus, porque você fala do seu Deus de forma diferente. Não é mais com conhecimento somente um culto, vamos por assim essa palavra. É muito mais que isso. É um conhecimento sincero. De alguém que um dia teve com Jesus. Assim como os apóstolos escreviam aqui na nova, e os profetas na velha. Você lê essas cartas, você sente a presença de Deus. Como que pode, então, depois de tantos anos, você chorar lendo a Bíblia? Você se emocionar lendo uma história? E é uma história que é conhecida muitas vezes por muita gente, não é? Várias vezes ainda. Aí você lê e aquilo gera no seu coração como se você estivesse lendo a primeira. É porque é viva a gente que está aqui. Assim como o que está dentro de vocês é vivo. Isso não tem preço, isso vale a pena. É nisso que eu devo me apegar, é nisso que nós temos que nos apegar. É nisso que nós vamos nos apegar. Mas agora eu quero só reforçar e ler, que eu li hoje só cedo, mas eu quero acrescentar nessa mensagem de alguma forma. Alguém que foi para ser, na verdade, a plena expressão de Deus na terra, mas que pisou na bola. Tudo por causa de uma coisinha pequena, mas pisou na bola. Mas eu fico pensando, se ele pudesse ter voltado atrás, gente, será que ele voltava? Eu acredito que sim. Ele não pôde, mas nós podemos voltar atrás quando se trata do erro e acertar. Gênesis, capítulo 3. Vai preparando aí, homem de Deus. Já tá, né? Debaixo da unção, né?
Olha que lindo isso aqui para nós, pessoal. Gênesis 3, eu vou ser breve, foi depois da queda do homem no jardim do Éden. Vocês lembram o que Adão não podia comer? Qual o fruto? O que significava, tá, gente? Porque o fruto em si não se sabe qual que é. Alguns já vão para a teoria da maçã, né? Coitado se é maçã. Eu gosto tanto de maçã, a gente tava lascado, né, gente? Eu não acredito, isso é meu pensamento próprio, tá, gente? Alguém pode discordar, fique à vontade, eu não fico bravo, não. Mas eu não penso que seja maçã, porque não faz sentido Deus permitir um fruto ficar, o qual tirou a comunhão expressa dele com o homem. Então não faria sentido ser maçã. Eu creio que esse fruto foi extinto. Eu acredito. Mas o seu símbolo existe ainda, e ele é real e poderoso, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Buscar conhecimento sem estar na direção de Deus, com certeza é queda livre. Eu quero ter conhecimento que Ele quer me dar. O que Ele não me quer me dar, eu não quero não. Eu rejeito mesmo, porque eu quero só o que Ele quer me dar. Que aí eu sei que a gente vai longe. Bom, Adão foi lá e seduzido por Eva, numa expressão, né, bem humana. Olha, Adão, eu comi e não morri. Prova. O pecado de Adão fez com que o homem perdesse a comunhão, não foi a da Eva. Ainda que a Eva tivesse errado. Mas era o Adão que não podia comer do fruto expressamente, porque ele que foi criado diretamente pela própria mão de Deus. Eva foi tirada de Adão. Adão foi criado do nada, do pó da terra. Então aqui, em Gênesis 3, depois de ele começar a comer do fruto, diz assim, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença de quem? Do Senhor Deus. Entre as árvores do jardim. Já conheci uma pessoa, antes de eu completar aqui, gente, é só um comentário à parte, que por algum motivo sabia que aquele culto seria um culto mais de santificação. Não digo que seja o seu caso, espero que não seja. Se for, se arrependa, não faça mais. Mas, por exemplo, Santa Ceia. Já conheci alguém que fala assim, não vou na igreja de Santa Ceia não. Poxa, eu sei que eu estou no erro. Eu sei que estou no pecado. Por que eu vou na igreja? Prática do pecado. Aí que tem que ir. Como que a pessoa vai deixar o erro se não for convencido pelo Espírito Santo, né? Nunca fuja. Faça como Adão, mesmo com tudo que você sabe que fez. Quando Deus chamar, você fala, eis-me aqui, Senhor, eu estou envergonhado, mas estou aqui. Ele é o único que pode mudar a sua vida. Às vezes acontece isso, a pessoa fala, nem vou de Santa Ceia porque eu me sinto mal, já sei que eu estou errado, eu não sou casada, vivo amaziada, aí o pastor vai falar, eu vou me sentir com vergonha. Aí que você tem que vir. Sem fé é impossível agradar a Deus. Uma irmã uma vez chegou para mim, só para você entender um exemplo. E ela chegou, isso aconteceu em São Caetano, quando eu estava lá, primeira igreja, pessoal. Deus já tinha dado essa sabedoria dessa forma. E ela chegou para mim e falou assim, pastor, eu não participo da Santa Ceia. Perguntei para ela, mas por que, irmã? Porque eu fumo. Irmã, eu não acho que a senhora deveria deixar de participar. Deixa eu fazer uma pergunta antes. A senhora quer deixar de fumar? Ela falou assim, pastor, é o que eu mais quero. E ela mostrou para mim mesmo. Ela levantou aqui, ela estava com o braço, uma blusa assim, né? Longa, uma camisa normal, uma blusa bem fininha. Ela levantou aqui, sabe aqueles adesivos de nicotina? Ela estava usando. Falou assim, pastor, eu estou lutando faz tempo para deixar. Está aqui, ó, esses adesivos que eu não quero mais fumar. Eu falei, irmã, agora que a senhora tem que participar. O único que liberta é Cristo. Por que a senhora não participar? Ele sabe que a senhora não quer errar. É diferente da pessoa que quer errar. A senhora fala sério com Deus, porque na hora que a senhora fala sério, a senhora vai tomar da Santa Ceia e vai se santificar, não pela Santa Ceia, pela sua decisão, porque ali é um suco e um pão. Mas quando você crê, você sabe que Cristo não derramou o seu sangue e nem destruiu o seu corpo à toa. Se tem alguém que pode te libertar, é Ele. Uma coisa é a senhora não querer. Aí eu falaria, melhor não, espera mais. Até a senhora ser convencida para deixar. Mas se a senhora está querendo mudança, a melhor hora é agora. Então não deixa de participar. Ela falei, se a senhora quer, vai. Se Pedro sendo Pedro, Jesus disse, se és tu, deixa-me ter contigo, e ele andou nas águas, o que é, pessoal? Alguém que está aí com algum problema não deixar? Jesus falou, vem. Você quer vir? Quero. Então se você quer vir, vem. O problema é se você não quer vir, aí afundaria direto, diferente. Então tudo é uma questão de interpretação, tá? Mas vamos continuar aqui, isso aí foi um plus, foi um extra. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim, versículo 8, pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. 9.
E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e comi. Assim vai, a mulher passa para a serpente passa para ninguém, que foi ela mesma. Mas uma coisa é certa: quando veio a oportunidade, o que Adão fez? Ele se apresentou. Adão foi feito para ser perfeito, gente, de verdade. A palavra perfeito, ela tem um sinônimo, que é completo. Não é perfeito de perfeição. Fala assim: se a gente está perfeito nessa terra, o que a gente está fazendo aqui? A gente está andando com Deus para Ele completar quem somos de verdade. Então, Adão, ele foi feito para ser completo, para ser imagem e semelhança de Deus em todo o tempo. Ele foi feito para ser literalmente a expressão de Deus, tanto que o fôlego de Deus estava dentro de quem? O que Deus soprou na narina de Adão para poder dar vida para ele? O fôlego dele dá vida. O próprio fôlego de Deus encheu Adão para dar vida para ele. O espírito vivificante de Deus estava dentro do Adão. Ele era para ser a verdadeira expressão viva de Deus, as palavras contínuas de Jesus. Ou melhor, sendo o próprio Deus, né? Porque dentro de Adão. Não era Adão Deus, hein? Pelo amor de Deus. Que estava de Adão. Mas ele errou. Então aquilo que era para ser visto por toda criatura que seria feita e constituída por Adão e Eva, pelo erro de Adão não deu certo. Mas Jesus, a palavra, veio fazer a obra. Jesus, a palavra de Deus, veio restaurar a comunhão entre nós e Deus. Só nós e Deus, ou todas as pessoas e Deus? Quem crê que é todas as pessoas aqui? Você sabe que então para isso acontecer eles têm que ler um pouquinho, né? Só que tem gente que nunca vai pegar a Bíblia, gente, de primeira. Para elas um dia chegar aqui, ela vai precisar ler vocês. E isso é o que importa. Quando ela lê vocês, quando ela me lê, fala assim: eu quero conhecer isso aí que você está falando. Eu não estou falando de um simples convite de alguém chegar para outro e falar: ô irmão, vamos lá na igreja, tá uma bênção. Às vezes funciona, né? Às vezes a pessoa só espera o convite. Mas tem pessoas que antes de um dia receber um convite, ela vai ficar te analisando. E quando ela te analisa, ela vai estar lendo quem vocês são, as suas palavras. E quando elas ouvirem as suas palavras, elas vão conhecer a palavra que é Jesus. E quando elas aceitarem a palavra que é Jesus, eles vão ser salvos. Porque um dia, você pode nem saber, mas muita gente se inspirou nas suas ações. Olha que coisa linda. E aí nós vamos ser chamados para as bodas. E esses do Cordeiro, que são chamados para as bodas, escreve aí, João. Foi isso que o anjo falou, hein? Estas que foram chamados ali, ó, essas pessoas, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E que Deus possa nos usar mais e mais, então. Porque Ele vai. Né? Se Adão tivesse a chance, ele voltaria ou não voltaria atrás? Mas nós não somos Adão. Na verdade, muitos são. Adão é homem, né, gente? E Eva é mulher. Mas nós somos melhores porque nós temos Jesus Cristo, o Filho do homem, o Filho de Deus, conhecido também por alguns como o Filho de Davi, vivo. Hoje, se nós somos as palavras de Deus e conhecemos esse conceito, é porque a palavra de Deus deu a vida por nós. Então nós vamos dar vida servindo, louvando, anunciando, ganhando as pessoas, tirando dela do caminho das trevas, não que elas estejam, mas tirando ela do caminho e levando ao plano de Deus. Vamos ser usados por Deus ou não? É coisa boa de Deus, né? Fala a verdade. Vamos ficar de pé, pessoal, porque eu não quero estender mais, que agora aquela oração